Olá, meus queridos, graça e paz. Muito obrigado pela sua valiosa companhia. Mais um vídeo aqui no canal Palavras de Fé, nosso podcast com o pastor Dário de Jesus Vargas. Paz do Senhor. Sempre um prazer, amém. Sempre um prazer e um grande privilégio, né? Poder participar aqui com você e estarmos falando das coisas de Deus, da palavra de Deus, das bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de todos nós. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a mulher cananeia, a vitória da mulher cananeia, que é um exemplo para nós, né, pastor Dário? Sim, um exemplo muito importante, né? Principalmente por causa da posição que ela ocupava. Ela não era judia, ela era descendente de gentio, né? Era fora do povo de Israel, portanto não era contada como israelita, não pertencente ao povo de Deus da época, né? Deus tem um propósito mesmo na vida Deus tem. de todas as nações. Ele busca quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Exatamente. Pode ler o texto então para nós, pastor, para nossa O texto reflexão. é Mateus capítulo 15, do versículo 21 a 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós, ou vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Acho que o primeiro ponto que nós aprendemos aqui com a mulher cananeia é a gente aprende com ela a perseverança, pastor Dário. Perseverança, porque veja bem, ela teve muitas barreiras, né? A primeira barreira, ela não era israelita. Segunda, de acordo com a cultura da época, a mulher não poderia aproximar de um homem. Então isso era condenado pela sociedade. E ela ali lutando e clamando e precisando chegar até a presença de Jesus, porque ela sabia que se ela chegasse à presença dele, ela conseguia a cura para a filha. Aí os discípulos rogaram a Jesus que a despedisse, não pediram para atender ela, pediram que despedisse ela, mandasse ela embora. E, no entanto, são essas barreiras que ela enfrentou e enfrentou com perseverança. Porque, na realidade, tudo na vida nós só conseguimos se formos perseverantes, né? Até na vida cotidiana, na vida civil, na nossa vida diária, temos que ter perseverança. É o estudante que não tem perseverança, ele não chega ao fim, ele começa uma coisa, não chega ao fim, começa outra, não chega, e nunca ele vai conseguir chegar a nada se ele não for perseverante. Trabalho também, o nosso trabalho. Às vezes nós fazemos um trabalho, ele não fica muito bom, mas nós fazemos o segundo, ele fica melhor, o terceiro fica melhor, e assim a perseverança é importante. Como também a perseverança na oração, né? Eu costumo, quando alguém pede para que eu esteja orando por ele, pela família, eu continuo orando até o dia que, se eu souber que ele faleceu, daí eu paro. Mas, do contrário, eu continuo orando. Durante toda a minha vida, eu continuo orando por aquela pessoa, aquela família. E acho muito importante a perseverança. Ela enfrentou todas essas barreiras e ela não retrocedeu, né? E uma figura importante, que sendo ela uma mulher, quer dizer, o normal seria o pai vir, no caso, né? Mas ela, sendo uma mulher, ela veio e teve toda essa ousadia, essa coragem de perseverar até que fosse atendida pelo Mestre. E ela chega até Jesus
É o que nós também devemos fazer. A gente percebe isso claramente. Ela chega até Jesus com humildade, né, pastor Dário? Com humildade, justamente, né? E veja bem que ela, após os discípulos falar com Jesus, Jesus disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí seria um motivo para ela se retirar. Mas ela, não sei, talvez a distância que ela estava tivesse ouvido, mas ela chegou, porque diz o versículo seguinte, versículo 25, diz: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Humildade. Quer dizer, já começou a manifestar humildade aí. Daí a resposta de Jesus foi a ela. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Alguns às vezes dizem assim: não, mas os cachorrinhos era cachorrinho de luxo, vamos assim dizer, cachorrinho de casa, mas seja o que for, da forma que for, era uma comparação bastante dificultosa para ela, né? E até eu fico pensando assim, não sei se fosse eu que estivesse lá, se eu não ia embora. Verdade. Não sei. Mas ela insistiu, ela continuou, porque a resposta dela, ela replicou, contudo replicou: Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela quis dizer com isso: eu não quero o pão dos israelitas, não quero o pão de Israel, a comida deles, eu quero só aquilo que cai, que sobra. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só aquela Uhum. coisinha mínima que cai da mesa, né? Que as crianças derrubam, né? E a gente vê isso nas casas, quando tem aqueles cachorrinhos de casa pequeno, eles ficam embaixo ali catando todas as coisinhas que caem e comendo, né? É só isso ela estava satisfeita. Então isso é maravilhoso a gente entender, né, a finalidade com que ela usou essa humildade tão grande dessa forma, né, e que certamente mexeu com o coração dos próprios discípulos que estavam ali, né, porque realmente é uma coisa muito importante demonstrar humildade, né. Nós vemos, por exemplo, um caso de humildade muito importante na Bíblia de João Batista. Quando João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, e daí chegou alguém lá e disse a ele: Olha, Jesus começou agora o ministério e Jesus já está batizando mais do que você. Então era um motivo para provocar o quê? Ciúmes, né? Bom, eu vim primeiro preparar o caminho, agora ele chegou, mas já está batizando mais do que eu. Né? Se bem que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos, né, os apóstolos batizavam. Então ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. É preciso entendermos a missão de cada um, né? Nós não estamos aqui para buscar fama, poder, essas coisas, status. Estamos aqui para anunciar Jesus Cristo, né? Sim. Ele é que deve ser glorificado. E para finalizar, pastor, um exemplo dessa mulher, da mulher cananeia, é a sua fé. A fé é extraordinária, né? Prova que o próprio Jesus elogiou a fé dela, né? Então lhe disse Jesus, versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então, a fé é algo assim tão importante na nossa vida, porque nós não estamos vendo Jesus pessoalmente, mas a fé nos leva a ter Jesus no coração e, ao mesmo tempo, ter Jesus na nossa mente. Então, tudo depende de fé, porque somos salvos pela fé, mediante a graça. E a palavra diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é que nos fortalece, a fé é que nos leva à vitória, a fé é que nos conduz sempre diante de Deus, recebendo as grandes bênçãos de Deus. Deus tem chuvas de bênção para cada um de nós, né? Então, o importante para nós é ter fé. E a própria Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Né? Não há possibilidade de agradar a Deus sem fé, porque nós não o vemos, ela é espírito, né? Mas É como o vento. É como o vento. Eu não o vejo, mas sinto. Mas sinto. Então, sentimos a presença de Deus.
E Deus dirige a nossa vida bem assim, a cada momento, tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons, né? Eu passei por aquele momento difícil agora há pouco tempo, o acidente do carro, né, tudo que aconteceu, o carro deu perda total, me machuquei um pouco, mas graças a Deus, pelo que aconteceu, não foi nada, né? E no fim a gente foi concluir que tudo são bênçãos, né? O carro tinha seguro, eu acabei recebendo o seguro do carro no valor da FIP, né? Que maravilha. E não perdi nada praticamente, então foi bênção, né? O carro não tombou, passei no meio de duas árvores, perto de um poste, parei bem perto de 1 metro e pouco distante de uma valeta, sem ver, porque bati a cabeça também, perdi o sentido, não desmaiei, mas perdi o sentido, não sabia o que estava fazendo. E, no entanto, Deus fez tudo por mim. Amém. Acabei parando o carro sem ver, freando o carro e desligando, engatando na trava, puxando o freio de mão, tudo sem saber. Espírito Santo, né? Espírito Deus Santo de sempre Deus, coloca os seus coisa maravilhosa. anjos ao nosso redor para cuidar de nós, né? Eu até disse que no começo a gente fica meio triste, né? Depois a gente começa a pensar, não, mas tudo isso serve para o crescimento espiritual da gente, né? E ajuda. Tudo propósito de Deus, né, Então, pastor faz Dário? parte da nossa fé. Deus cuida dos seus Deus filhos, cuida, Deus tem cuida. propósito na nossa vida. Por isso que é importante a gente caminhar com fé e perseverar, né? Essa fé perseverante da mulher cananeia é um exemplo para todos nós. É verdade. Como ele diz, né, as pessoas às vezes não cultivam essa fé, e a fé, ela é independente da circunstância, nos momentos bons, nos momentos ruins, sejam ruins ou sejam bons, Deus está do lado, Jesus está conosco. Amém. Né? E eu me lembro que eu cheguei no hospital, estava na maca ainda, e uma costela trincada, e aí estava doendo bastante, aquela maca dura, meu Deus do céu. E desde as 7h40, 7h50 por aí da noite, 19h40, 19h50, até meia-noite e 30 que eu fui sair para fazer raio-x. Mas eu pude ver deitado lá na maca no hospital, eu pude ver no reflexo da luz, na sombra da luz, eu vi a mão do Senhor, as duas mãos que se estendia bem dessa forma. Louvado assim, seja Deus. E eu concluí, não vou morrer agora. Jesus está aqui. Eu fico emocionado quando eu falo. Porque não chegou a hora. Mas é isso aí. Então, que a fé da mulher cananeia seja um exemplo para nós. Ela lutou até o último pela filha, foi perseverante, humilde e continuou firme na sua fé e teve a vitória. Sua filha foi curada, restaurada e libertada daquele inimigo terrível que estava atrapalhando a vida dela. Amém. Deus abençoe, pastor Dário. Amém. Muito obrigado pela sua participação nesse vídeo. Sempre às ordens. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos ajude constantemente, atue constantemente na nossa vida e que nós estejamos dispostos a ser usados sempre, né? Amém. Por isso que eu digo, estou aqui para ser usado dentro da minha limitação humana, mas estou firme para ser usado a hora que for preciso. Amém. Deus abençoe. E muito obrigado a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha aqui no canal Palavras de Fé. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Tchau, tchau.